Kelvin Fonseca, eu tenho 24 anos, sou paratleta. Eu nasci com artrogripose, que é uma atrofia muscular passada dos meus músculos. Eu nasci aqui em Brasília. Aos 4 anos, minha mãe mudou-se para o Rio de Janeiro. Sempre fui muito ativo em relação a estar na rua, brincando, jogando bola. Desde muito pequeno, minha mãe, minha avó, meu pai, por eu já nascer com uma limitação, eles quiseram realmente que eu aprendesse desde criança como comer, usar o garfo, andar, colocar minha prótese, colocar minha roupa. Com 15 anos de idade, eu voltei aqui para Valparaíso, né? Por sorte, eu e minha família mudamos para do lado de uma academia. Eu estava na porta assim, e um amigo meu, o Thiago Dog, aí sempre me via passando por lá e falou: pô, tu não quer malhar? Pô, vejo você sempre aqui. E ele é um profissional, formado em educação física, e pegou como desafio para ele, né? Me treinar, me botar para fazer um exercício físico. Foi o meu primeiro contato realmente com o esporte, né? Já nesse meio, nessa academia, eu comecei a treinar o judô com o sensei Renan Vieira, e logo em seguida começou a ter jiu-jitsu nesse tatame. Eu lembro que nessa época eu conheci uma pessoa que era muito amiga da nossa família, que é o Arthur Pilastre, e ele falou: cara, vamos fazer jiu-jitsu. Eu lembro que ele falava isso pra mim antes de eu começar no jiu-jitsu. Eu lembro que eu mandei mensagem pra ele: ó, comecei hoje no jiu-jitsu. E é uma pessoa que tá até hoje comigo, entrou pra família, é meu cunhado. Fico feliz de ter ele junto comigo. Eu tenho certeza que minha sobrinha vai estar crescendo num ambiente muito feliz e saudável, com 2 atletas na família. E é o meu sonho, né? Ter um filho e ele crescer no tatame, tá caminhando e tá seguindo meus passos. Tenho certeza que a minha sobrinha vai estar seguindo os nossos. Eu tive que mudar com a minha família de casa. E por outra coincidência, né, eu acabei mudando do lado da academia do meu primeiro professor, que foi o Piese. Tanto que eu nem entrei na casa, a primeira coisa que eu fui fazer foi lá no Piese. Me escorei na grade, eu olhei pro treino, ele aquele estilo cariocão. Bora, vai, treino, isso aí, pega, corre. Aí eu falei: professor, tudo bom? Eu treino jiu-jitsu já, eu queria ver aqui com o senhor se eu não posso começar a treinar com o senhor, porque eu acabei de mudar aqui pro lado da sua academia. Aí ele, do jeitão carioca dele: o quê? Lógico, você já tá atrasado, bora, pode entrar. Aí eu fui, peguei meu kimono, entrei, acho que foi aí que eu me apaixonei realmente pelo esporte, né? E lá eu conheci pessoas incríveis, né? Que hoje tenho como minha família, meus amigos, meus irmãos, que é o Paulo Melo, o Anselmo Senna, que é o professor onde eu tô aqui agora treinando. A primeira competição que eu fiz, se não me engano, foi 6 meses depois que eu entrei pro Piese, foi em 2012, um campeonato lá no Nilson Nelson. A primeira competição da gente dá um frio na barriga, e sendo um ginásio gigante, grande daquela forma, foi pra mim uma sensação assim de: cara, o que eu tô fazendo aqui? E assim que eu abro, tu levantou minha mão, meu pai desceu as escadas chorando, né? Aí eu vi ele chorando lá, eu fiquei, emocionado, falei: caraca, isso aqui é pra mim. Quando eu comecei no jiu-jitsu, eu tinha, se não me engano, 55 quilos, era bem magrinho, os braços bem fininhos, entendeu? E era realmente franzino, né? Aí eu ficava com um pouco de medo. Aí eu lembrei, do grã-mestre Hélio, também era um cara muito franzino, muito pequeno, e eu acho que eu acabei um pouco me motivando de saber dessa situação, né? Me inspirou muito. Eu quero estar podendo um dia estar ensinando tudo que eu desenvolvi com meus professores em cima da minha deficiência com o jiu-jitsu. No CrossFit a gente tem uma preparação física talvez além do normal, né, de um atleta. A gente aqui vai do máximo, passa disso, vai no limite para a gente chegar no nível de competição, né, além dos nossos colegas que estão lá competindo com a gente. Então aqui o CrossFit ele, né, tem toda aquela questão também
do nosso foco, né, da mentalidade. Ele busca não só o físico, né, ele não cobra da gente só o físico. É um esporte que cobra da gente a parte mental. Então, todo mundo está muito bem preparado, todo mundo treinou tanto de horas que você treinou, até mais talvez. Então, o que diferencia é a nossa mente, o quanto a gente está preparado, o quanto a gente está desligado, né, do mundo exterior e está concentrado no nosso objetivo. Então, aqui no CrossFit a gente acaba fazendo isso diariamente, né? Que a gente chega no limite, o nosso corpo pede para parar. E a gente sabe que não pode, então a gente continua fazendo. A gente continua indo além e o coach, nossos treinadores continuam falando, vai, não para. Tenho certeza que faz toda a diferença na competição. Quando a gente passa daquela porta e entra no tatame, cumprimenta o tatame e entra, parece que tudo que é problema, tudo que é pensamento negativo ou preocupações fica para trás, né? O professor Anselmo, ele vê que eu tô meio cabisbaixo, vê que eu tô meio cansado, vê que eu tô meio para baixo e tem moleza, né? Fala, não, bora correr, bora aquecer, bora treinar. Tu nasceu com uma limitação tão grande que vai deixar um braço te deixar parado, né? Te deixar desmotivado e pega, treina comigo. E a gente sai na porrada, né? Entre aspas, você faz aquele treino duro, mas sai daqui a gente tomar um café, passa o dia junto, então é uma coisa muito boa. Eu tenho aqui uma família para mim. Desde a hora que eu acordo até a hora que eu me deito, eu vivo para isso, eu acordo. Tem mensagem lá da nossa Federação do Para Jiu-Jitsu, tem mensagem dos alunos, tem mensagem de amigos chamando para treinar. Já tem pessoal que começa cedo já no grupo lá, não, vamos treinar. Então a gente acorda já pensando nisso e dorme pensando nisso. As pessoas perguntam isso, você faria tudo de novo? E aqui no Jiu-Jitsu a gente faz isso tudo de novo todos os dias. Então é algo que a gente tem que fazer todos os dias, toda hora que acorda. Graças ao Jiu-Jitsu eu tive a oportunidade de conhecer, vários lugares incríveis. A Ásia, né, os Emirados Árabes, a Coreia do Sul, a Europa, os Estados Unidos, a América do Sul, outros países. Então foram campeonatos que eu fui lutar importantes para mim, como eu fui lutar já 2 vezes em Abu Dhabi o Campeonato Mundial de Para Jiu-Jitsu. Fui campeão na categoria absoluto em 2017 e fiquei em segundo lugar na minha categoria, né? Então voltei para casa com 2 medalhas, uma de ouro, outra de prata. E esse ano, em 2019, eu fui vice-campeão, fiquei em segundo lugar lá em Abu Dhabi no Mundial. Então tenho aí 3 medalhas de Mundial, né, lá em Abu Dhabi. Penso no futuro poder ser um instrutor da Gracie Barra, porque a Gracie Barra sempre, desde a faixa colorida, ela te introduz a ser um instrutor, a ensinar. Então deixar aquele jiu-jitsu egoísta só para você e ensinar pro próximo, né? E é assim que a roda gira, não tem segredo. Meu nome é Kelvin, eu sou paratleta de jiu-jitsu.